Você sabia que o Brasil é um dos países que mais oferece dias de férias para os trabalhadores? De acordo com a consultoria Mercer, ocupamos o 14º país no ranking mundial, graças às leis trabalhistas que garantem o direito às férias após 12 meses de trabalho. Nesse vídeo, vamos explicar o que é uma boa gestão de férias e folgas, os erros mais comuns nesse processo, as principais regras das férias e das folgas após a reforma trabalhista, como calcular e como também controlar as férias e as folgas. Além disso, você pode contar com um sistema automatizado que a VR tem. Fica com a gente e descubra como simplificar esse processo na sua empresa. Fazer uma boa gestão de férias e folgas não é só sobre liberar os colaboradores para descansar. É sobre planejar, organizar e comunicar de maneira que todo mundo possa aproveitar esse direito sem comprometer a estratégia da sua empresa. Essa gestão se apoia em 3 pilares essenciais. Planejamento. Um bom cronograma de férias precisa ser feito com antecedência. Isso significa equilibrar a necessidade dos colaboradores com as demandas da operação, antecipando as ausências e evitando sobrecargas. O ideal para isso é considerar o fluxo de trabalho, os períodos de maiores demandas, como por exemplo as datas festivas, e as particularidades de cada equipe. Organização. Aqui entra o uso de ferramentas para registrar e acompanhar todo o processo. Período aquisitivo, concessão de férias e controle de folgas programadas. Assim, você evita esquecimentos, erros de cálculo ou desafio clássico de várias solicitações de pessoas para o mesmo período. Comunicação. Outro pilar essencial e que precisa ser observado. É primordial manter o canal claro de conversas com os colaboradores, explicando como que funciona a solicitação, aprovação e o agendamento de férias e folgas. Informações claras evitam confusões e mantêm a equipe alinhada. Só que mesmo com tudo isso, é comum alguns erros acontecerem. Vamos falar mais sobre eles. Mesmo com planejamento e organização, ainda vemos muitos erros na prática da gestão de férias e folgas. Alguns deles podem gerar problemas sérios para a empresa, financeiros quanto legais. Veja os mais comuns. Erros de cálculo. Muitas vezes a contagem dos dias de férias e folga é feita de forma errada, seja no valor a ser pago ou seja nos descontos de INSS e do imposto de renda. Esses erros podem levar a pagamentos incorretos e, consequentemente, a insatisfações e ações trabalhistas. Falta de planejamento. Não estabelecer um calendário anual de férias gera sobrecarga para quem fica trabalhando, além de desorganizar a rotina e afetar os resultados do seu negócio. Uma comunicação ineficiente. Se a empresa não comunica prazos, procedimentos e aprovações de maneira clara, surgem mal-entendidos, frustrações e até conflitos internos, que podem impactar diretamente o clima organizacional. Desrespeito à legislação. Deixar de conceder férias dentro do prazo legal, não pagar o adicional de 13º ou ainda não permitir a divisão correta de férias. São erros que podem comprometer o seu negócio e gerar passivos trabalhistas, além de inspeções fiscais. Uma gestão falha não impacta só a operação, mas também o clima organizacional e a segurança jurídica da sua empresa. Falando nisso, que tal relembrar as regras que precisam ser seguidas? Quando falamos de férias e folgas, estamos falando de direitos garantidos pela lei. Conhecer essas regras é fundamental para fazer uma gestão correta, segura e sem riscos trabalhistas para o seu negócio. Quem tem direito? Todos os trabalhadores contratados sob o regime da CLT, independente de cargo ou função. Quando podem tirar? O trabalhador adquire direito a férias após 12 meses de trabalho, o chamado período aquisitivo. Caso ele seja desligado ou saia da empresa antes desse período, tem direito a férias proporcionais. Prazos. A empresa tem até 12 meses após o período aquisitivo para conceder as férias. Esse é um processo chamado período concessivo. Se não conceder nesse período, deverá pagar férias em dobro conforme a CLT. Além disso, o colaborador deve informar sobre o seu período de férias com no mínimo 30 dias de antecedência. Embora o colaborador possa sugerir o período para o benefício das férias, a aprovação final cabe à empresa, que deve equilibrar os interesses da operação com os direitos do trabalhador. Nas férias coletivas, o período é definido pela empresa, que deve comunicar previamente os colaboradores, o sindicato da categoria e também o Ministério do Trabalho. Agora talvez você esteja se perguntando, mas não tiveram mudanças nisso tudo? Sim, tiveram, e é o que vamos falar agora. A reforma trabalhista de 2017 trouxe mudanças importantes nas regras das férias. Vamos às principais. Fracionamento das férias. Agora é possível dividir as férias em até 3 períodos. Em um dos períodos precisa ter no mínimo 14 dias corridos e os outros 2 não podem ter menos que 5 dias cada. Essa flexibilização beneficia o colaborador, que pode programar melhor os seus descansos, como também a empresa, que ganha mais controle para gerenciar sua escala de trabalho sem impactar na operação. Início das férias. As férias não podem começar nos 2 dias que antecedem feriados ou no repouso semanal remunerado. Isso garante que o período de descanso seja efetivo e não se confunda com folgas normais. Flexibilidade.
A reforma trouxe mais liberdade para negociar as férias conforme as necessidades de ambas as partes, desde que respeitadas as regras legais de fracionamento, prazos e comunicação. Essas mudanças abriram novas possibilidades, mas também exigem mais atenção para que você não cometa erros. Como calcular as férias? O cálculo das férias é uma atividade rotineira do departamento pessoal. É importante saber como calcular corretamente para evitar erros e garantir que os trabalhadores recebam o valor correto. O cálculo envolve salário bruto, inclui salário base e eventuais adicionais como insalubridade, periculosidade e comissões e gratificações. Adicional de 13º, constitucional. É obrigatório pagar ao colaborador o valor equivalente a 1/3 do seu salário bruto. Descontos. Sobre o valor total das férias, salário mais 13º, aplicam-se os descontos legais de INSS e o imposto de renda retido em fonte. Férias proporcionais. Se o colaborador não completou 12 meses, o valor é proporcional aos meses trabalhados. Tudo isso precisa ser calculado com atenção para garantir que o colaborador receba o que é devido, nem mais nem menos. Mas nada adianta calcular bem se não tivermos um bom controle de tudo isso. Então vamos falar agora sobre como fazer esse controle de forma eficiente. O controle das férias e folgas é essencial para garantir que todos os colaboradores tenham seus direitos respeitados e que a empresa esteja em conformidade com a legislação. Utilizar as ferramentas adequadas pode facilitar esse processo. Planilha de controle. Utilize uma planilha para realizar o controle de férias e folgas de maneira prática e eficiente. A planilha permite registrar e acompanhar todas as informações relacionadas a férias e folgas dos seus trabalhadores. Histórico de férias. Junto ao setor de contabilidade ou financeiro, é possível extrair informações sobre o período aquisitivo e concessivo de cada colaborador, além das férias já realizadas. Isso ajuda a prever quando cada funcionário poderá tirar o seu período de descanso ou ter uma previsão de quando os pagamentos precisarão ocorrer. Política de férias. Defina e divulgue a política de férias da sua empresa. A política deve ser clara sobre como solicitar, aprovar e conceder férias. Por exemplo, equipes que contam com apenas um colaborador por função, é importante que organize suas atividades antes de sair de férias. A empresa pode prever e dispor regras para sua concessão, desde que respeitadas as disposições previstas à legislação brasileira. Comunicação. Estabeleça uma comunicação interna eficaz para informar aos colaboradores sobre suas férias e folgas com antecedência. Utilize e-mails, comunicados internos e reuniões para garantir que todos estejam alinhados e cientes das regras e prazos existentes. A comunicação clara ajuda a evitar mal-entendidos e conflitos que podem impactar o seu negócio. Prazos. Defina prazos claros para solicitações das férias. Estabeleça um período mínimo de antecedência para que os trabalhadores façam as suas solicitações, permitindo que a empresa organize o cronograma de férias de forma eficaz e eficiente. Recomenda-se um período de pelo menos 30 dias antes do início das férias. Reorganização. Planeje a reorganização das demandas internas para garantir que as atividades da empresa continuem funcionando normalmente durante as férias dos colaboradores. Identifique as tarefas críticas e redistribua as responsabilidades entre os membros da equipe. Considere a contratação de temporários, por exemplo. Treinamento. Treine a equipe para lidar com as ausências de colegas que estarão de férias. Garanta que os colaboradores estejam preparados para assumir as responsabilidades dos colegas ausentes. Isso também minimiza o impacto das operações. Realize treinamentos e sessões de orientação para facilitar essa transição. Evite sobrecarga. Evite sobrecarregar os trabalhadores que permanecem na empresa durante as férias dos colegas. Distribua as tarefas de forma equilibrada e justa, garantindo que ninguém fique sobrecarregado. Monitore a carga de trabalho e faça ajustes conforme a necessidade. Prioridades. Determine as prioridades na demanda interna. Planeje as férias de acordo com as necessidades operacionais da empresa, levando em consideração os períodos de alta e de baixa demanda. Negocie com os colaboradores para encontrar soluções que atendam às necessidades de ambas as partes. Invista em um software de RH, como um sistema Ponto Mais da VR, para auxiliar o controle de férias dos seus trabalhadores. Ferramentas destinadas à otimização da rotina de departamentos de recursos humanos são muito úteis para a organização de prazos e cálculos na folha de pagamento. Agora, se você quer facilitar todo esse processo, a tecnologia pode ser uma super aliada. Vou te mostrar como. Utilizar um sistema para a gestão de férias e folgas pode trazer inúmeras vantagens para a empresa, facilitando o controle e garantindo a conformidade com a lei. Gestão em tempo real. Automatize tarefas manuais, tenha controle total e tome decisões rápidas e seguras. Assinatura eletrônica. Facilite a formalização de documentos de férias. Solicitação e aprovação online. Colaboradores podem visualizar, solicitar e acompanhar pedidos de forma prática e em tempo real. Agenda de férias e folgas. Tenha uma visão consolidada e detalhada de todos os afastamentos.
Integração com um ponto. A ausência já é captada no sistema, agilizando o fechamento da folha. Facilidade para o RH e também para os colaboradores, mais autonomia para quem pede e menos retrabalho para quem faz a gerência. Conectividade com a contabilidade. As informações podem ser enviadas automaticamente para o contador, com segurança e precisão. Um excelente exemplo de ferramenta para isso é o Férias e Folgas da VR, que integra perfeitamente todas essas funcionalidades em um só lugar. Viu como uma boa gestão de férias e folgas podem transformar a rotina da sua empresa? Com planejamento, comunicação clara e ferramentas certas, é possível garantir o direito ao descanso, sem comprometer a produtividade, além de garantir uma maior segurança jurídica do seu negócio. Todos os materiais de apoio citados estão disponíveis na descrição desse vídeo. E lembre-se, férias bem geridas são sinônimos de trabalhadores felizes, engajados e prontos para fazer a diferença. Até a próxima!